Paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a este canal para juntos construirmos mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar aqui sobre um assunto que julgo eu é de tamanha importância para nós cristãos, para nós que confiamos no sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre, o tema é: o cristão pode perder a salvação? Em outras palavras, o homem pode perder a salvação? Existe aquele slogan calvinista que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. E é em cima dessa tese que nós vamos trabalhar em poucos minutos o nosso vídeo. Nós vamos analisar se de repente ou se de fato é isso mesmo. Uma vez salvo, é salvo para sempre? Será que uns já nascem eleitos para a salvação e outros para a condenação? Será que é verdade que a humanidade está dividida em predestinados? Uns já nascem predestinados para a salvação e outros predestinados para a condenação. É exatamente isso que o calvinismo ensina, que o homem ele não pode mudar o seu destino, que todos os homens eles já nascem com um destino traçado, que todos os homens eles já nascem escolhidos ou para a salvação ou para a condenação. E de sorte que, se você que está me ouvindo, se você nasceu escolhido para o lago de fogo, por mais que você queira ser salvo, por mais que você peça clemência a Jesus Cristo, por mais que você aceite Jesus, você nunca será salvo. É isso que o sistema calvinista ensina. Se você nasceu predestinado para a perdição, meu amigo, você pode ter certeza que você não vai poder mudar o seu destino. Por outro lado, se você nasceu eleito para a salvação, por mais que você peque, por mais que você apronte, ainda que seja no último segundo da sua vida, então a graça irresistível de Deus, ela te chama, ainda que seja no último segundo, e você aceitará a Jesus Cristo e será salvo. Aliás, se manifestará a sua salvação. Na verdade, você já nasceu eleito, predestinado, antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo para a salvação. É isso que ensina o sistema calvinista. E nós aqui não vamos puxar tantos textos, porque são muitos os que eles distorcem, eu aqui logo digo que distorcem, para sustentar essa tese que ela é perigosa. É bem verdade que grandes nomes na história defenderam. Essa forma de pensar, queridos, ela foi na história do cristianismo, eu não vou dizer que foi proposta a primeira vez, mas proposta de forma contundente, veemente, de forma convincente, a arrebanhar muitos, por este teólogo bem que eu vou lhes mostrar, Santo Agostinho de Hipona. Ele foi quem defendeu com unhas e dentes essa doutrina, que o homem não pode perder a salvação e que todos aqueles que nascem predestinados para a salvação aceitarão de fato a Jesus Cristo.
Eu quero dizer aqui para vocês que Santo Agostinho é um dos meus teólogos preferidos. Eu tenho várias obras de Santo Agostinho aqui em casa. Ele é um dos meus teólogos preferidos. Para te falar a verdade, dos teólogos da antiguidade, para mim é o maior. E não é só para mim. A igreja considera Santo Agostinho, no geral, o maior teólogo da antiguidade, do cristianismo depois de Paulo. Porém, isso não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que Santo Agostinho falou. Do outro lado, eu quero lhe apresentar aqui outro grande teólogo de peso do cristianismo, Orígenes. Orígenes era anterior a Santo Agostinho 200 anos, mais ou menos. Era mais primitivo ainda. Tanto Orígenes como Tertuliano, eles defendiam que Deus era soberano, como também nós defendemos, mas eles também defendiam que o homem tem livre-arbítrio, que o homem pode cair da graça, que o homem pode aceitar a Jesus Cristo para a salvação se quiser, que ele não foi predestinado para tal. Então, Orígenes, vou lhes mostrar aqui, é outro grande teólogo da antiguidade, e quero lhe dizer que antes de Santo Agostinho ele foi considerado o maior erudito, o maior teólogo do cristianismo. Antes de Santo Agostinho, quem comandou mais ou menos a igreja em termos de pensamento foi Orígenes, de Alexandria. Então nós temos aqui dois teólogos de peso, tá bom? E essa doutrina que era defendida por Orígenes e a outra por Santo Agostinho, ela sempre teve os seus adeptos. Na época da Reforma Protestante, nós temos João Calvino, daí que vem o sistema calvinista, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, e Calvino ele seguiu as pisadas de Santo Agostinho. E nós temos, por outro lado, Jacob Arminius, que seguiu, por sua vez, as pisadas de Orígenes. Então, essas doutrinas, elas sempre contaram com grandes teólogos na história do cristianismo. Então, eu já expus de forma muito breve para você o pensamento calvinista, tá bom? E agora eu quero te dar aqui a minha opinião sobre o assunto. Quero aqui puxar alguns exemplos e a minha posição é anti-calvinista. Eu não sou calvinista. Eu não sou adepto da doutrina calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não sou adepto dessa ideia de que o homem não possa perder a salvação. E por que que eu não sou adepto? E por que que eu não defendo isso? Professor, mas a Escritura não diz isso? Ela não diz isso, amigo. A Escritura não diz isso. Em nenhum lugar a Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Em nenhum lugar a Bíblia diz que aquele que é salvo não pode perder a salvação. O texto é distorcido. Alguém pode puxar o texto de João, Jesus dizendo: e as minhas ovelhas não perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. A Bíblia não é feita só desse texto. Eu não vou discursar tanto sobre esse texto, mas a Bíblia ela tem 66 livros. E para cada um texto que supostamente ensine a doutrina calvinista, lembre-se que logo bem pertinho nós podemos defender também o que nós chamamos de arminianismo. Embora eu seja um teólogo um tanto livre, eu me declaro logo anti-calvinismo, mas com isso eu não estou dizendo que sou arminiano. Eu tenho as minhas críticas também a fazer ao sistema arminiano. Porém, se eu fosse forçado a escolher entre uma e outra, aí eu quero lhe dizer que se existir só essas duas linhas de pensamento, quero lhe dizer que eu seria arminiano. Ok?
Se existisse só essas duas vertentes, esses dois lados, eu queria lhe dizer que eu seria obrigado a escolher o arminianismo. Eu vou puxar aqui alguns exemplos para defender a minha ideia. Judas. Nós começamos logo aqui por Judas. Judas Iscariotes, ele foi um discípulo autêntico de Jesus Cristo. Ele foi um verdadeiro discípulo. Tudo que os outros tinham, ele também tinha. Os outros tinham o nome escrito no livro da vida, ele também tinha. Aí os calvinistas vão dizer, professor, isso não é verdade. Ele não tinha. Tinha. Eu quero aqui ler para você Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1 e versículo 20. Diz assim: porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. O autor aqui, ele está falando de Judas, que se desviou, que caiu da graça, e o seu lugar ficou vazio, e então houve a necessidade de se escolher outro apóstolo no lugar. E o autor sagrado aqui, ele diz que o que aconteceu com Judas foi para se cumprir uma certa escritura, um certo salmo. E o salmo que o autor está nos remetendo é o Salmo 69, que eu vou ler para vocês. O salmo que ele está dizendo, que profetizava sobre a apostasia de Judas, eu vou ler para vocês. É o Salmo 69. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Salmo 69, eu vou ler dos versículos 25 a 28. Leiamos, queridos. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Foi isso que Lucas citou lá em Atos 1:20. Agora prossigamos. Pois perseguem aquele a quem feriste, e conservam sobre a dor daqueles a quem chegaste. 27. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos. Outras versões diz da vida. Para mim, eu quero logo lhe dizer aqui que vai dar na mesma. Ser riscado do livro dos vivos ou do livro da vida não vai alterar o sentido, amigo. Estou logo lhe dizendo isso. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. A profecia aqui, eu quero logo lhe dizer bem aqui, ela se refere a Judas, tá bom? Por quê, professor? Porque o versículo 25 denuncia isso. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. Essa profecia aqui, Lucas, em Atos 20, ele aplicou a Judas. Ele disse que Judas cumpriu isso aqui. Cumpriu ou não cumpriu? Leia lá em Atos 1:20. Leia Atos 1, 19 e 20 e depois venha para cá. Em Salmo 69 e 25. Judas cumpriu essa predição. Judas cumpriu. Se você disse que não cumpriu, se você disse que o texto aqui não fala de Judas, então você está dizendo que Lucas errou na sua interpretação. Professor, mas aqui está falando de muitos dos ímpios. Aqui no Salmo está falando da congregação de Israel, da congregação ímpia, justamente. Justamente. E quem disse que só Judas traiu a Jesus? Quem lhe disse isso? Judas, ele traiu com o apoio dos sumos sacerdotes, fariseus, saduceus. O Salmo está corretíssimo. Acontece que o autor lá destacou, Lucas em Atos destacou a pessoa de Judas. Mas o Salmo, de fato, ele não prevê apenas a traição de Judas, mas toda a nação de Israel traiu a Jesus. E é por isso que o Salmo aqui traz no coletivo. Mas o importante é que Judas cumpriu a profecia. E tanto faz você entender no coletivo como no individual, eu vou lhe dizer bem aqui uma coisa. Quer seja todos os que traíram, quer seja Judas, eu quero lhe dizer que o Salmo aqui diz que aqueles que traíram a Jesus tinham o seu nome escrito no livro da vida. Mas a partir do momento que traíram, e no caso de Judas, foram riscados. Está bem aqui. Versículo
28, olha aqui, ó. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Professor, mas aqui foi a profecia apenas está dizendo que sejam riscados os livros dos vivos. Você acha que aqueles que traíram a Jesus foram riscados apenas do livro desta vida aqui? Em outras palavras, você acha que eles tiveram o seu nome riscado apenas desta vida? Você acha que Judas não foi para o inferno? Que é isso, professor? Foi. Pois é isso que o autor está dizendo. Ser riscado do livro dos vivos abrange tanto ser riscado nesta vida como na outra. Abrange ser riscado tanto desta vida como não ter parte na vida eterna. E o Salmo está falando aqui de Judas. E eu estou mostrando para você que Judas, ele tinha o nome escrito no livro da vida. E a minha pergunta agora é: o salvo perde ou não perde a salvação? Judas perdeu ou não perdeu a salvação? De acordo com o Salmo aqui, perdeu. De acordo com o Salmo, ele perdeu. Ele perdeu. E Jesus, ele disse para os discípulos, quando os discípulos, que ele enviou 70, e os discípulos voltaram eufóricos, alegres, porque os espíritos, até os espíritos dos demônios se submetiam a eles. E Jesus disse: não vos alegreis, porque essas coisas aconteceram, porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Agora eu pergunto para você, quem tem o nome escrito no céu é ou não é salvo? É. E Judas estava naquele meio. Não, professor, ele só foi para os 70. É você que está dizendo que foi só para os 70. Aquela palavra que Jesus disse para os 70 vale para todos os discípulos que aceitaram a ele. Vamos passar para o próximo exemplo. Adão. Adão, eu te pergunto, ele foi feito... Não vou nem me alongar na história de Adão. Adão foi feito salvo ou condenado? Pergunto para você, Adão foi feito salvo ou condenado? Salvo. Adão foi feito reto. Eclesiastes 7, 29. Eu vou ler aqui para você, se não me falha a memória. Eclesiastes. Eis que tão somente achei que Deus fez Adão reto, porém ele ou eles buscaram muitas astúcias. A palavra homem aqui no hebraico é Adam, que pode ser traduzido como homem singular ou homem humanidade. Por isso o versículo em português está dizendo assim: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Adão foi criado reto, amigo. O primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva foram criados impecáveis. Eles não foram criados predestinados para pecar. Eles foram criados livres com o direito de escolha. Você sabe disso, você lê em Gênesis. Adão, eis que de todas as árvores tu podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Isso é predestinação? Me diga aqui, olhe para mim. Você acha que Deus aí, ao falar assim, estava predestinando Adão para pecar? Eu não acho. Eu, Nathaniel Mendes de Castro, não consigo ver nesse diálogo entre Deus e Adão a ideia de predestinação para Adão pecar. Eu não consigo. O que eu vejo aí é um homem livre com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. No dia em que dele comeres ou dela comeres, certamente tu morrerás. Foi isso que Deus falou para Adão. E aí eu te pergunto, Adão pecou ou não pecou? Pecou. Ele pecou porque Deus predestinou ou porque ele escolheu? Responda para mim. Adão pecou porque Deus o predestinou ou porque ele, de livre e espontânea vontade, quis
Adão pecou porque Deus predestinou ou porque deu ouvidos ao diabo? Responda para mim. O que você acha? Adão pecou porque Deus predestinou ele para aquilo? Ou ele pecou porque deu ouvidos ao diabo em lugar de continuar ouvindo a voz de Deus? Eu acho que você vai dizer que ele pecou porque deu ouvidos ao diabo. Logo, o homem não foi predestinado para pecar. Não foi. Adão pecou porque tinha livre e espontânea vontade. Era livre para comer de toda árvore que ele queria. Vamos aqui à questão do diabo. João 8,44 diz: Vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. E fala mentira. E quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. Veja o que o versículo diz. Eu vou ler aqui para você. João 8,44. Para nós não errarmos. João 8,44. Diz assim: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Eu quero só aqui, não se firmou na verdade. Outras traduções dizem não permaneceu na verdade. Dá na mesma. Essa palavra firmou tem um sentido de permaneceu, se equilibrou. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vós tendes por pai o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Em outras palavras, não se firmou na verdade. Em outras palavras, não manteve o equilíbrio na verdade, não andou na linha da verdade até o fim, não permaneceu. Você sabe o que Jesus está dizendo com isso? Se Jesus está dizendo que ele não permaneceu na verdade, isso quer dizer que ele por algum tempo andou na verdade. E o que é verdade aqui? É a salvação. A verdade que o diabo não permaneceu é a salvação de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que o diabo foi um ser bem-aventurado, foi um anjo de luz, foi um ser celestial, salvo. O que Jesus está dizendo é que ele foi feito perfeito, que ele teve muito tempo no caminho da perfeição. Mas ele abandonou este caminho, ele caiu deste caminho. E aí a pergunta que eu faço para você é: como nós vamos explicar essa ideia, uma vez salvo, salvo para sempre, visto que o diabo foi feito reto, santo, justo, bom, era salvo, mas caiu da salvação. Ele não permaneceu no caminho. Ora, e como é que pode, uma vez salvo, salvo para sempre, visto que o diabo era salvo e caiu? Me explique. Me explique isso. Professor, o diabo foi predestinado. É você que está dizendo, é você que está com a mente trabalhada pelo calvinismo. A Bíblia não diz que o diabo foi predestinado para a salvação. Me mostre um versículo. Você me mostra? Você é capaz de me mostrar um versículo que diga que o diabo foi predestinado para pecar? Você pode me mostrar um versículo? Vamos ler aqui Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Mais um exemplo. 2 Pedro 2,4. Você sabe o que lá diz? Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Anjos que pecaram, eu te pergunto. Esses anjos aqui, antes de pecar, eles eram o quê? Anjos bons. Por que está dizendo? Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, nenhum anjo foi feito pecador, nenhum anjo foi feito mal, inclusive o diabo não foi feito mal. O que o autor está falando aqui é que teve um grupo de anjos que pecaram, em outras palavras, caíram da graça, perderam a altura dos céus. É isso que Pedro está dizendo. Deixaram a sua habitação. Vamos aqui para Judas. Judas, capítulo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia.
Olha o que Judas está dizendo, paralelo de Pedro. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Os anjos, eles caíram do céu, querido. Perderam as alturas. Judas e Pedro estão dizendo que isso era um grupo de anjos salvos, santos. Mas eles perderam a salvação. E aí, como fica esse slogan que diz uma vez salvo, salvo para sempre? Como fica esse slogan diante da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus mostra que homens e anjos perdem a salvação. Que nós estamos tratando de um grupo de anjos que eram salvos, que estavam no céu e deixaram as alturas. Pecaram contra Deus. Aqui está dizendo, pecaram. Eles não nasceram pecadores. O texto não está dizendo isso. Está dizendo que eles pecaram. O texto também não está dizendo que eles foram predestinados para isso. É você quem pensa, é você quem está sendo ensinado errado pelos calvinistas. O texto em nenhum momento diz que o diabo foi predestinado para a condenação. O texto não diz que esse grupo de anjos foram fabricados, feitos para pecarem. Eles exatamente foram condenados porque de livre e espontânea escolha pecaram contra Deus amado. Essa é a verdade. É por isso que eu não sou calvinista, é por isso que eu não defendo o calvinismo, é por isso que eu luto contra o calvinismo, porque o calvinismo é uma distorção bíblica. O calvinismo, ele distorce a Bíblia Sagrada. O calvinismo, ele distorce a Bíblia Sagrada. Eu vou citar aqui também outro texto, Hebreus 6, 4, 6. Hebreus 6, 4, 6. Aqueles que dizem que o homem não perde a salvação, então vamos lá ver o que diz Hebreus, né? Vamos lá? Hebreus 6, 4, 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, amém? Iluminados. E provar o dom celestial que é a salvação. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Somente salvo tem parte no Espírito Santo. Lembre-se, somente salvo se torna participante do Espírito Santo, querido. E provar a boa palavra de Deus. Aqui é a característica de salvo. E os poderes do século futuro. Aqui está falando de salvo. E recaíram. Olha aqui, recaíram. Esses salvos, eles um tempo na vida foram caídos. Eles aceitaram Jesus, ficaram de pé, mas aconteceu alguma coisa com eles que eles recaíram. Ou seja, voltaram à perdição. Prossigamos. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e a expõem ao vitupério. Você acha que Paulo aqui está falando para fantasmas? Você acha que esse grupo aqui de pessoas iluminadas, que provaram o Espírito Santo, o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, você acha que essas pessoas não eram salvas? Eles eram. Acontece que eu vou lhe explicar aqui um pouco o contexto. Paulo aqui ele escreveu porque havia alguns cristãos que estavam deixando Jesus Cristo e retornando ao judaísmo. Essa era a questão em foco. Essas pessoas antes eles eram judeus, perseguiam aos cristãos, a Cristo, eles eram caídos. É isso que Paulo está dizendo. Quem está no judaísmo é mesmo que quem está no mundo, está caído. Mas eles foram iluminados quando aceitaram Jesus. Quando eles aceitaram Jesus, eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Essas pessoas, quando saíram do judaísmo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Só que essas pessoas estavam deixando a Cristo, estavam apostatando de Jesus Cristo, estavam abandonando a fé cristã. Por isso é que Paulo diz assim, e recaíram. Para o apóstolo Paulo, esse grupo aqui que estava voltando para o judaísmo estava caindo novamente. Em outras palavras, estava caindo da graça, estava voltando para a perdição de onde tinha vindo. Esse era um grupo que tinha sido iluminado, tinha sido resgatado por Cristo, mas agora eles estavam voltando.
para as amarras do judaísmo. E você sabe como é que nós devemos entender isso aqui? Perda da salvação. Esse texto ele não tem outra interpretação a não ser essa. O homem pode perder a salvação. E neste caso aqui, que eles estavam voltando para o judaísmo, eles estavam caindo da graça. E Paulo diz que uma vez que eles retornassem para o judaísmo, abraçassem de novo o judaísmo, era impossível eles serem salvos. Era impossível. É a mesma coisa uma pessoa que volta para o mundo. É impossível ele ser salvo. Impossível. A não ser que ele se arrependa. A não ser que ele aceite Jesus novamente. Caso contrário, se ele foi salvo, ele foi iluminado e apostata e volta para o mundo ou volta para o judaísmo, é impossível ele ser salvo. É isso que Paulo tinha em mente, querido. O outro texto que nós temos é Mateus 24:13, que diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não está dizendo que aquele que perseverar até o fim foi predestinado para tal. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é o contrário. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, querido. É Cristo quem disse isso. Os calvinistas, eles distorcem a Bíblia Sagrada. Eles distorcem. A Bíblia, ela diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é eu, é a Bíblia quem diz. Se você que aceitou a Jesus, você perseverar até o fim, você será salvo. Se você desistir da caminhada, você perde a salvação. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Por fim, Êxodo, para encerrarmos, Êxodo capítulo 33. Ok, amados? Êxodo capítulo 33. Vamos ler? 33, versículos 32, diz o seguinte. Êxodo capítulo 32, versículo 32 a 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Os calvinistas vão dizer: não, é que é riscar desta vida. Você acha que é mesmo? Os calvinistas estão errados. O escritor aos Hebreus lá diz diferente. Diz que eles pecaram de fato para perda da salvação. Esses que morreram no deserto, eles não foram riscados apenas desta vida, mas eles de fato foram riscados do livro da vida, perderam a salvação. O escritor aos Hebreus diz isso para nós. Os calvinistas vão dizer que aqui é apenas o livro referente a esta vida. Ser riscado aqui é apenas riscado dessa vida e nada tem a ver com a vida eterna. Será? Não, não é isso. O judaísmo não interpreta assim. O Talmud não interpreta assim. Os rabinos não interpretaram assim como os calvinistas. Para os rabinos, eles entenderam que riscado do livro da vida é perder a salvação. É isso. Não é verdade que apenas se refere a esta vida, mas também à vida eterna. Tanto faz você dizer que ser riscado é riscado desta vida, sim, mas não é só isso. Riscado também do livro da vida. E vou logo dizer aqui, alguns calvinistas que debocham: então o nome ora entra, ora sai no livro da vida. Não se trata de um livro literal. Não está se tratando aqui de um livro literal. Isso aqui é apenas uma figura de linguagem. Não existe um livro literal da vida, onde toda hora se risca, onde toda hora se tira o nome de alguém. Livro da vida é apenas uma metáfora, é apenas uma figura de linguagem para falar do controle da vida eterna em Jesus Cristo. Aquele que aceita Jesus e permanece, esse permanece no livro da vida, na vida eterna. Aquele que abandona Jesus Cristo, esse tem o seu nome riscado do livro da vida, ou seja, esse perde a salvação. Este é o sentido.
Não se trata de um livro físico, literal no céu. Isso é interpretação infantil. Isso é meninice. Não existe um livro literal no céu e em lugar nenhum. Deus, ele não precisa de um livro literal para ter você no rol dos salvos. Ele não precisa. Amém, querido? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.